Assim, com a vossa permissão e sob a inspiração dos nossos amigos espirituais, nós iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e Jesus. Então tá certo, pessoal. Uma excelente noite a todos vocês. Bem, o livro que foi escolhido, né, o Devassando o Invisível, em outubro do ano passado, a gente fez uma enquete e acabou que esse livro foi escolhido. E na sequência, a Cíntia fez o convite a todos os colegas que poderiam estar apresentando, e ela dividiu, né, e para mim veio o capítulo 8º, Sutilezas da Mediunidade. E como eu acredito que nada é por acaso, né? A mediunidade, para mim, falar de mediunidade, eu até falei com a Cíntia mais cedo, é uma responsabilidade muito grande. Eu não sou médium ostensivo, né? E compartilho aqui com vocês que a minha ida à Casa Fé-Ego, né, o ano passado, foi justamente uma necessidade no meu íntimo de estudar a mediunidade. Então, falar de mediunidade, para mim, vai ser um desafio, né? E ainda mais falando da mediunidade vindo de Ivone, que nós sabemos aí, ela foi uma médium ostensiva com várias formas, né? E que espero poder trazer a vocês um pouquinho daquilo que eu vi, que eu senti. Já li outros livros dela, né? E ela tem uma leitura fácil, uma leitura tranquila, e espero poder trazer esse entendimento, né, acerca desse capítulo. Como todos os outros capítulos, né, da obra, ela inicia com uma passagem. O da Bárbara foi do Mateus, né? Só que aqui foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Eu vou ler, peço licença aqui para vocês e vou ler o pedacinho. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, ele deu-lhe a mediunidade. Eu coloquei essas fotos aqui só para me guiar e mostrar, revelar para nós aqui que o quão Deus é perfeito. Nós que fomos criados, simples e ignorantes, viemos de um homem simples e ignorante no seu na sua unidade mais pura, né? E a partir das suas experiências ao longo das encarnações, cada um ao seu tempo, a gente foi adquirindo um cabedal de conhecimento, né? E Deus nos brindou com vários instrumentos. E hoje, com o nosso desenvolvimento tecnológico, com a nossa moral, né? A gente conseguiu também, com a inteligência humana, instrumentos que para a gente ver o que nós vemos nesse mundo terreno que nós estamos encarnados, né? O telescópio, a gente consegue ver as profundezas, os astros, a lua, as estrelas, e a gente tem uma noção de quão grande é o universo, quão grande é Deus. Ao passo que o microscópio, né, nos dá a possibilidade de ver as coisas infinitamente pequenas, como o vírus, né? Hoje a gente está sofrendo, não é nem sofrendo, mas a gente está passando por um momento difícil, mas um momento de possibilidades de se conhecer, de ficar em casa com a família, se atentar para as outras coisas, né? E com a microscopia, a gente consegue ver isso, o vírus, o coronavírus, né? E tantas outras coisas, as células do nosso corpo, as células que fazem parte dessa carne, dessa parte externa, né? Que Deus também é um instrumento que nos foi concedido para que a gente evolua, né, ao longo da caminhada, né?
cada um com as suas limitações físicas, com as suas limitações também do intelectual, e que a todos é dado a mesma possibilidade. Agora, o que a gente faz, isso aí fica a critério de cada um, né, a depender do seu livre-arbítrio, as suas escolhas. E da mesma forma, né, para a gente ver o mundo em material, nós estamos encarnados, a gente também tem que ter um meio, um mecanismo para ter um acesso à divindade, às coisas vindas da pátria espiritual, que essa, na verdade, é a verdadeira pátria, né? Para lá nós retornaremos, e aqui é só uma passagem para burilar a nossa alma, o nosso espírito. E aí Deus, na sua bondade infinita, ele nos concedeu a mediunidade. A mediunidade que seria aí a capacidade de nós encarnados termos de ter acesso às intuições, a conseguir ver espíritos, né? E tantas outras formas de mediunidade, ouvir, falar, escrever a psicografia e tantas outras. Bem, e continuando ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz que os médiuns são intérpretes, né, encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, né? Ou melhor, são órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Até então, antes de estar fazendo o estudo do livro, eu não tinha essa noção de que a mediunidade ela está não ligada à questão espiritual aqui de nós encarnados, mas ela está muito ligada à parte orgânica do encarnado, né, de nós. E para mim isso não era assim, né? E de fato, mais para frente a gente vai ver que ela está muito ligada à faculdade, como a capacidade de falar, de ver. Ela é mais um instrumento dado ao nosso corpo, ao nosso instrumento carnal, para a gente ter acesso. E a gente vai ver mais à frente que essa possibilidade, esse instrumento, ele foi dado a todos, né? Talvez a ostensividade ela não vai ser igual para todos, né? E é claro que desenvolvendo, estudando, a gente pode ampliar isso, mas ela está incutida em cada um de nós. A Ivone, ela cita muito Leon Denis, né? E Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá na terceira parte, ele elenca tópicos, né? Por exemplo, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento, a reforma do caráter, o amor, a dor, entre outros. Isso aqui, ele diz que a faculdade que tem a alma, né? Ele denominou como potências da alma. E por que não está nesse rol aí, que não é um rol fechado? A gente colocou assim, só a título de exemplificar a mediunidade. A mediunidade também, ela faz parte de uma potência, das potências da alma. E a mediunidade, juntamente com todas elas ali e outras mais, até desconhecidas por nós, elas estão totalmente interligadas, uma dependendo da outra. E se você prestar atenção para a nossa evolução, nós temos que ter a nossa vontade, o nosso pensamento tem que estar vibrando em sintonia com aquilo que nós aspiramos. Nós aqui estamos reunidos hoje para estudar um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina, então a gente já tem uma consciência do que a gente quer, que é o progredir, que é o auxiliar um ao outro, né? E essas potências da alma, elas juntas, elas formam o que é a individualidade imortal de cada um de nós. É por isso que nós podemos falar que, de uma forma ampla, todos nós somos médiuns, né? Médiuns no sentido lato. E à medida que a gente sintoniza, que a gente estude, a gente pode vir a desenvolver
e se tornar aí um médium ostensivo, né? Mas vai depender muito de nós. E a mediunidade, como nós vamos ver mais à frente, ela não é um dom específico de pessoas moralmente evoluídas, não. Deus concedeu com uma fala, com uma visão, como tantos outros recursos, né, a todos, indistintamente. E a mediunidade, ela, para muitos não espíritas e até dentro dos adeptos da doutrina, falar mediunidade e espiritismo, às vezes soa como sinônimo. E, na verdade, a mediunidade ela vem se manifestando muito antes da codificação, né? Só que a codificação é muito também mais além do que a mediunidade. A mediunidade é uma das potencialidades, é uma das formas da gente entender a imortalidade da alma, os processos de reencarnação, né? As diversas vidas que nós passamos, os momentos em que estamos desencarnados, estamos na erradicidade, aprendendo também, e o momento em que estamos aqui presente, encarnados, e aqui a gente vai ver, né, de uma forma, lá no nosso consciente, a nossa bagagem, a gente vai se valendo dela e cada vez mais aumentando o nosso cabedal de conhecimento, né? E a mediunidade faz parte disso. Ela, eu a princípio fiquei muito nervoso. Poxa, como é que eu vou falar de uma mediunidade se eu não sou nem médium? Mas ao longo ali dos estudos, você vai vendo que ela não estou falando que ela não seja algo especial, ela faz parte, a gente tem que entender isso com a naturalidade, ainda mais para nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, né? E não achar algo sobrenatural, apesar de ser, né? Porque é por meio dela que a gente estabelece a comunicação para nossos irmãos na erraticidade. E continuando aqui, pegando passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte em que eu falei que para mim foi uma surpresa relacionar a mediunidade com uma parte orgânica, essa passagem aqui me esclareceu. Digamos primeiro que a mediunidade ela se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa, né? Então aqui a gente percebe que a mediunidade, como a capacidade de ver, ouvir, é mais um recurso ao nosso dispor. E já pensou se Deus desse somente aqueles espíritos mais adiantados, né? Não, você não é maledicente, você vai ter o dom de falar. Então, nós aqui teríamos muito mais silêncio do que burburinho falando entre nós, entre os irmãos. Deus concedeu essas possibilidades a todos, né? Agora, o que a gente faz, isso que é a grande jornada nossa de cada um, é utilizar ela, né, com o nosso livre-arbítrio de forma que nos facilite, nos faculte a evolução, né, de cada um. Outro livro, gente, que eu tive o prazer de ler para fazer o estudo é esse Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aqui peço licença, também vou ler. Assim deve considerar porque a mediunidade é em si mesma neutra, podendo ser encontrada em todos os tipos humanos, razão pela qual não se trata de uma faculdade espírita, porém humana, que sempre existiu em todas as épocas da sociedade, desde os tempos mais remotos até os atuais.
Se a gente considerar aí que a palavra, o termo espírita, espiritismo, ele veio ali com a codificação, se a gente achar que mediunidade só é relacionado ao espírito, a gente não teria essa noção lá atrás, antes da codificação. E a gente tem várias passagens bíblicas de que houve uma comunicação, seja o nome que for dado, né? Mas essa comunicação ela se estabeleceu desde que o homem veio à Terra. Essa é a verdade. Como um recurso a mais. Então, ele fala que ela é neutra porque ela não escolhe, ela, independente se é um espírito evoluído, um espírito inferior, uma criança, um idoso, né? Uma pessoa que tem recursos financeiros, uma pessoa que totalmente na pobreza, isso não é nenhuma condição para se ter a mediunidade. Ela é neutra, ela é dada a todos, né? Até quando a gente vê Chico Xavier com 4, 5 anos já se manifestando, a própria Ivone, no livro Recordações da Mediunidade, em que eles falam muito a respeito de como ela já logo ao nascer ali, 29 dias, ela já teve um processo, uma catalepsia, letargia, e que já eram sinais de que ela teria condições, ela teria essa mediunidade aflorada nela, né? E assim foi. Mais para frente a gente vai verificar passagens da vida dela, né? E várias formas de mediunidade que ela tinha à disposição. Bem, aqui é o primeiro caso que ela nos conta. No ano de 1915, né? Ivone nasceu ali em 24 de dezembro de 1900. Então, ela tinha entre 14 e 15 anos, na cidade de El Rey, em Minas Gerais. Na casa dos pais dela, ela presencia uma situação. Antigamente, era comum que as reuniões mediúnicas se fizessem, né, nas casas das pessoas. E na casa de seus pais, o médium que, para ela, o médium Silvestre Lobato, foi um dos maiores médiuns de incorporação que ela já conheceu, né? E naquela ocasião, o médium Silvestre Lobato, ele recebeu o espírito Bezerra de Menezes e ali ele anunciou o advento da rádio e da televisão, né? Da rádio e da televisão, e diz mais que este segundo evento, que é a televisão, ele seria capaz de captar panoramas, detalhes da própria vida no mundo invisível. Naquele momento ali, para nós isso aqui é natural, porque a gente já nasceu com isso em nossas vidas, né? O rádio, a televisão, mas naquela época, quando falou isso, o médium ele foi dado como invigilante. Como você está recebendo você está nos transmitindo esse tipo de mensagem que até então eles não acharam coerente, né? E chamaram a atenção do médium, pedindo que ele orasse e vigiasse os pensamentos, porque ele estava sendo influenciado por um espírito mistificador, né? E perturbador daquela sessão mediúnica. Então, os componentes da mesa mediúnica ali, eles acharam que aquela informação estava totalmente incoerente. Era a ação de um espírito mistificador, né? E hoje a gente sabe que não, realmente, de fato, se concretizou o rádio, a televisão, e hoje nós podemos, com a televisão, receber, por exemplo, os filmes. A Cíntia me auxiliou, me falou do livro, do primeiro filme, Joelma, 23º Andar, em 1979, se não me engano. Eu anotei, mas eu não sei onde anotei. E de lá para cá, a gente teve a oportunidade de ver inúmeros filmes com a parte doutrinária um tanto já bem explícita, né? O Nosso Lar,
o Divaldo, né? O filme do Divaldo e tantos outros. Então, isso aí permite também que a parte doutrinária alcance pessoas que nunca ouviram falar, mas que tocaram em algum momento ali a sua consciência, despertaram a vontade de entender, de estudar, e isso tem um valor muito grande, né, na divulgação, porque nós espíritas, nós temos essa responsabilidade de passar para os irmãos, aqueles que acham que nada tem além depois do desencarne, e infelizmente eles estão enganados e nós temos essa responsabilidade, né? Aqui a Ivone, ela nos traz ali algumas considerações que alguns médiuns, né? E digo médiuns que são espíritas e médiuns que são médiuns, mas não têm a noção da doutrina espírita. E no íntimo deles, eles ficam com receio, né, de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos, tem o temor de ser considerado ridículo, né, pretensioso. Poxa, como você se acha especial de estar recebendo isso? Não, isso é invenção, é algo da sua imaginação. E acaba que esse médium ali, ele guarda os segredos, né, de mais belas revelações. Mas Ivone ali no livro, ela fala que muitas coisas que o médium recebe é para guardar para si, para o médium, às vezes para ele no sentido de instrução dele mesmo, né? Ao passo que também tem outras informações que ele recebe que ele tem que dar conhecimento aos seus irmãos que estão encarnados, né? Então, isso aí vai depender muito da sintonia do médium, do seu espírito, do seu guia espiritual, né? E outra coisa, né, que os médiuns têm, dentro do próprio lar, as críticas. Acaba tolhindo o desenvolvimento daquele médium, né? E também dos próprios adeptos da doutrina. Como ali no episódio anterior, em que os componentes da mesa mediúnica, eles fizeram ali, acharam que a mensagem não era de um espírito de Bezerra de Menezes, né? Achava que era um espírito mistificador. E acabou que não. E ainda bem que o tempo passou e foi concretizada aquela informação. Mas muitos que se deixam vencer ali por acusar que ele está inventando, que ele vai ser uma pessoa ridícula, isso aí não tem cabimento, acabam que eles ficam tolhidos, né? E acabam não desenvolvendo. E aí perturbam ou mesmo impossibilitam muitos fenômenos que poderiam realizar-se para edificação geral, né? Então, mensagens que poderiam ter uma influência muito grande em número grande de pessoas, né? Divulgando o espiritismo, acaba que isso fica esquecido, né? Então, nós aqui espíritas temos que é claro que a gente tem que ter o discernimento, a depender ali do tipo de mensagem que o médium está passando, tem que ter um filtro, mas isso aí a gente vai adquirindo com a experiência, com o estudo, né? Estudo sério. Ivone, ela comenta, ela fala aqui, será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrusões nessas pobres almas, né, que são os médios, que para conseguirem do além, o que vem da corpo à doutrina espírita, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acerbos, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade para o feito mediúnico, por entre risos e alegrias, e modo de ver displicente e cômodo. Nós aqui somos privilegiados porque a gente tem essa noção já, consciência, e nós temos acesso aí pela internet, acesso a inúmeras palestras, e a gente também tem a possibilidade de estudar mais um pouco da vida daqueles oradores, doutrinadores, né, os médiuns, e a gente percebe que é uma vida ali de muito sacrifício pessoal. Ivone, por exemplo, ela não contraiu matrimônio, era uma pessoa
de poucas posses, não parou. A vida dela era em função do outro, de trazer o conhecimento através do seu guia espiritual, vários deles, né? Não era só um, trazer informações. Ela era uma médium curadora, trabalhava no centro espírita, trouxe para nós assim inúmeras obras, né? Então, a vida dela foi uma vida difícil. E essa ser médium, a depender ali da forma como é feita esse intercâmbio, ela sente até no próprio corpo físico. É um trabalho pesado, né? Eu vendo uma palestra do Divaldo Franco, ele dizendo que ele dormia 3 horas por dia, né? É muito pouco, mas ali a gente vê uma força inesgotável, porque ela está associada a um estudo, à entrega total ao espiritismo, à prática do bem, ao amor, né? Então, para nós aqui que ainda estamos um pouco aquém, ainda que tenhamos aqui no grupo médiuns ostensivos, né? Essa questão aí desse sacrifício, ele é muito grande em determinados figuras do espiritismo. Chico Xavier, né? Aquele ali, até o último momento, fazendo coisas boas. E é isso aí, a gente tem que acordar, porque a própria codificação, ela se deu por meio de vários espíritos, e Kardec, que se propôs ali a organizar as ideias, também não foi uma vida fácil, né? Foi uma encarnação de muita luta, ainda bem que ele tinha uma companheira que o auxiliou na empreitada, e tantas outras pessoas, ele não fez sozinho, né? Mas assim, ele puxou a responsabilidade e fez acontecer. No livro neste capítulo, né? Sutilezas da Mediunidade, ela falou ali, a gente falou da questão do médium de incorporação, né? E agora ela fala um pouco dos médiuns espíritas que se entregam à oratória. Aqui eu deixei só algumas figuras conhecidas, né? A própria Ivone, Raul Teixeira, Divaldo, Sueli, a Maíse Braga e tantos outros. E Ivone, ela diz que o médium, né, quando ele se entrega à oratória, a gente acha que ele está recebendo a intuição no momento que ele está ali no parlatório, né? E que seu guia está ao lado, né? Falando ao pé do ouvido, e não é isso assim que acontece comumente. É claro que esses espíritas, os médiuns ali que vão fazer uma palestra, eles são intuídos, sim, eles são preparados. E ela vai dizer como que era comum para ela a forma de ela proferir uma palestra, né? E como que o espírito, o guia espiritual dela a auxiliava. Então, em grande parte, o médium orador, ele já possui o necessário cabedal. Todos eles que iam lá à frente iam falar porque já tinham conhecimento suficiente para desenvolver o assunto, né? É diferente aqui, por exemplo, de que eu fiz um estudo, para mim isso aqui é um desafio, mas para muitos outros ali, embora não tenha oratória com uma grande facilidade, mas a parte de conhecimento, eles já carregam, né, dado a sua experiência, as suas várias experiências, encarnações, então eles têm com que falar com propriedade, né? E aí ela fala que, em grande parte, o médium orador ele já possui o necessário cabedal e que, na véspera, ou mesmo poucas horas antes, ele é arrebatado durante o sono em espírito para o espaço, né? E, por meio ali de instruções de seu guia espiritual, ele vai recebendo as instruções para o discurso, a sugestão hipnótica, ele faz a palestra para o seu guia espiritual, né? E lá no momento mesmo em que ele se põe diante da plateia e vai falar sobre o assunto,
ele consegue repetir exatamente como for acordado, com eficiência e agrado geral. Aqui, como eu não sou um médium, mas eu tenho a plena consciência que eu tenho um guia que me acompanha e que eu dou muito trabalho para ele, eu pedi uma semana que eu estou tentando me sintonizar, diminuir atividades que não vêm ao caso, que estão um pouco afastadas aqui dos estudos, eu estou tentando diminuir para que eu consiga captar, receber e sentir a influência do guia, auxiliando aqui na apresentação. Agora, para estes, às vezes, em muitas ocasiões, eles estão ali do lado mesmo, falando, ouvindo, vendo, né? E às vezes isso é um pouco mais fácil, penso eu. Outro ponto do livro, do capítulo, né? São as obsessões produzidas pela hipnose durante o sono. Ignorante das próprias faculdades, né? O médium, em geral não espírita, né? Não tem conhecimento doutrinário, ele simplesmente é médium e não tem mais informações do que vem a ser aquilo, né? Ele deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. É claro que aqui nós temos que levar em consideração a vida prática, né, da pessoa, o que ela pensa, que tipo de companhia ela frequenta, ela tem como referência. Então, se a gente está sintonizado em questões não muito, moralmente falando, relevantes, né? A gente vai sintonizar com espíritos também compatível com aquilo ali. Ao passo que se a gente pensar em coisas boas, tá, na prática do bem, a caridade, os espíritos superiores, eles vão nos ajudar. Isso é fato, né? E aí que desperto reproduz ações da sua vida prática, ordenações, ordens, sugestões então recebidas. Eles sintonizados com espíritos talvez não muito superiores, né? Espíritos ali que estão à procura de pessoas com pensamento mais baixo, vibrações baixas, né? Eles sintonizam e quando em sono o espírito se desprende um pouco da parte material do corpo e ali ele vai sofrer interferência e recebendo também as emanações, aquilo que ele está pedindo, intuindo no encarnado, né? Muitas vezes ele não presta atenção, ele sabe, quando ele está desperto, né, na sua vida prática, acaba que aquela intuição, aquilo que ele assimilou, ele descamba para o crime, né, para comportamentos totalmente reprováveis. E também a questão do suicídio, quando as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, em que muitas pessoas ficaram isoladas, né? Perderam muitos entes queridos, então a parte a autoestima ali, o desequilíbrio psíquico, faz com que as pessoas fiquem debilitadas e comecem a pensar coisas ruins, né? Se ela não tem algo ali para se apegar, é muito difícil, é muito complicado. E aqui a gente tem que lembrar que tem a parte espiritual muito importante, que com o estudo correto, né, recebendo os ensinamentos, a gente se preserva muito. E além disso, nós também temos que nos atentar que, por exemplo, a medicina, os médicos fazem um papel importante, né, nessa parte. O auxílio aí de outros profissionais, psicólogos, né, psiquiatras, isso é um conjunto que tem que estar junto, coeso, para que as pessoas não sejam influenciadas, né, seja no sono, através dessa obsessão produzida durante o sono, não venham a cometer crimes ou o próprio suicídio, né, se atrasando aí, e levando um bom tempo
para se arrepender, perceber o tempo perdido, né? Então, a gente tem que estar atento. E para a gente evitar as influenciações durante o sono, que nós tenhamos por hábito a oração, ainda mais no momento ali anterior, quando a gente deita, né, vai dormir, que a gente faça uma oração, tenha o hábito de orar. A oração é um momento nosso mais íntimo de conversa com a divindade, com Jesus, com a nossa mãe, com os nossos guias, né? Os anjos, como queiram denominar, mas são os espíritos superiores. E é esse momento que a gente pede, que a gente entrega as nossas necessidades mais íntimas, né? Ali a gente não tem que esconder, a gente não consegue esconder. É um momento, sim, sincero de se entregar, de se pôr diante da autoridade, da divindade, do amor, e abrir o nosso coração. Outra forma da gente evitar o assédio de espíritos inferiores é vigiar os nossos pensamentos, né? A gente mentalizando coisas boas virão. Se a gente mentaliza, fica preso à parte negativa, porque no nosso dia a dia aparecem muitas coisas que nos deixam nervosos. E se a gente se apegar a isso, de fato, no final do dia, a gente vai estar muito carregado. Então, que vigiemos nossos pensamentos. Instruir-nos, isso aí é algo essencial. A gente tem que ter o conhecimento. O conhecimento, ele nos permite visualizar as opções, as diversas opções que a gente tem para chegar a um determinado lugar que não seja por aquele mais fácil, seja geralmente por um caminho mais difícil, mas a gente sabe que ele é seguro, que ele é pautado no bem, que a gente não vai atrapalhar ninguém. Então, essa parte de instruir é de se conhecer, né? É de buscar o estudo sério e trabalhos. É onde a gente consegue promover a caridade. A caridade, quando a gente faz sem nenhuma pretensão de aparecer, ela nos fortalece, ela nos eleva. E isso, a caridade, ela vai ser feita quando a gente está orando, quando a nossa sintonia ao, ao, ao Pai, ela é realizada com frequência, quando a gente está sintonizado em nossos pensamentos, né? E, por fim, a gente se reeduca moralmente. Muitos espíritos aí na caminhada evolutiva ficam parados, estacionados. Eles não vão retroagir, ficam parados. Nós não, nós temos o dever de caminhar um passo todos os dias, um passo à frente. Não paremos, né? A nós que já temos essa consciência do nosso papel e que nós estamos aqui para evoluirmos, ajudando uns aos outros, nos ajudando, essa parte a gente tem que estar muito forte. E fazendo isso, a gente vai estar se blindando ao acesso desses espíritos que querem fazer coisas ruins conosco. Outra forma aí da mediunidade que Ivone cita no livro dela se dá através do transe mediúnico. Ivone, ela tem várias formas de mediunidade que eu não tinha noção. Aqui nesse caso, ela relata que ela andando ali nas ruas do Rio de Janeiro, fazendo um passeio, ou um giro necessário, como ela diz, né? Em determinadas ocasiões, sem que conheçamos as razões, transes singulares sobrevêm com nossas faculdades mediúnicas, ignorando a nós se o mesmo acontecerá aos demais médiuns. Eu acho que não é uma forma de mediunidade tão comum, né? Que eu só vi nesse caso com ela. E ali ela é arrebatada, o espírito dela se distende, elevando-se algo da matéria para viver simultaneamente da vida material e da vida espiritual. Nesse processo, né, advém então um estado crítico, algo penoso, mas ao mesmo tempo delicioso, reconfortador.
Se a gente imaginar que a gente não consegue, mal consegue ali sintonizar, é tantas coisas na cabeça, e ela andando, fazendo um passeio, o espírito dela se distende. Então ela fica cá e lá. Como ela disse, isso tem um lado bom, porque ali ela consegue visualizar as coisas de uma outra forma, com a visão espiritual, né? Mas, por outro lado, isso tem uma sobrecarga na parte física, né? Na parte orgânica do corpo, e é difícil. É por isso que a gente lá atrás falou que o médium tem uma vida de sacrifícios, e aqui está. Tem a parte boa, é claro. Ela consegue ver coisas de uma forma que nós, infelizmente, não conseguimos ver aqui, com esses olhos materiais. Mas um dia iremos ver como ela vê. Durante um transe, tudo que nos cerca se mostra sob uma quarta dimensão. É essa dimensão, essa quarta dimensão que hoje nós não temos acesso. E ela discorre ali que num desses transes, né, em que ela conseguia ver tudo de uma forma mais nítida, mais bela, ela estava fazendo, junto com seu guia espiritual, trabalhando sobre o livro Memórias de um Suicida, né? Para ela foi arrebatada, foi até na cidade de Porto, em Portugal, e ali no Cais da Ribeira, ela viu toda a dinâmica, toda a beleza. Ela disse que as cores que ela conseguia visualizar, era tão vivo que era mais vivo do que ela via no Rio de Janeiro, encarnada, né? E ali o Rio Douro, sobre a ponte Dom Luiz. Ela descreveu isso, mostrando ali que ela conseguiu ir até aquela localidade, né, que está inserida ali no contexto do livro, vendo com a sua visão espiritual nesse transe, né? Contemplada pelos olhos espirituais ou pela visão mediúnica, levada a esse gênero de transe, a Terra é profundamente mais bela e aprazível do que se apresenta a visão física material comum. É muito comum a gente ler romances, né, espíritas, e eles relatarem a dificuldade de encontrar termos para descrever com perfeição aquilo que eles estão vendo, né? Então, a gente percebe aí o quanto nós estamos aquém dessa beleza, porque a beleza realmente ela está na pátria espiritual, assim como a felicidade, né? A felicidade plena, ela não está aqui, aqui nós somos felizes também, mas essa felicidade completa, plena, nós vamos ter quando alcançarmos, ascendermos um pouco mais. E nesse transe, né, que o seu espírito é distendido, ela mostra aqui duas situações. Quando o espírito dela que foi distendido, ele consegue ver os espíritos desencarnados com nitidez, conversa longamente, e ali ela fala que, percorrendo a rua do Rio de Janeiro, ela ouvia explicações, ensinamentos de Charles, Chopin, sua mãe e tantos outros espíritos, né? Ela não cita ali porque quando do despertar, ela tem a noção que ela teve contato com alguns outros espíritos, mas ela não se lembra. Ao passo que os encarnados, as criaturas humanas, nesse momento de transe, né, mediúnico, ela consegue ver apenas sombras. E ela reconhece amigos e conhecidos, mas ali ela tem um certo temor de que eles a cumprimentem ou falem, porque ela acreditava que eles chamando ela ali, ela não ia corresponder, né? E poderia trazer alguma implicação, uma ruptura ali abrupta, né? Como o espírito dela está distendido, mas pelo jeito não aconteceu isso. A espiritualidade sabia direcioná-la muito bem para que ela não recebesse ali, não fosse chamada por algum conhecido. E aí ela faz, ao final ali desse trecho, né, uma indagação.
Estarão eles, esses espíritos, os bons amigos, caminhando conosco pelas ruas, uma vez que o fenômeno se verifique durante um giro que fazemos? Aí ela responde que provavelmente não. Mas como ela está já acostumada a sintonizar com espíritos superiores, né, dado a sua conduta, a prática do bem, ela sintoniza. Eles estão na erradicidade, eles não estão ali do lado dela, mas como há uma sintonia muito forte, né, ela é como se ela estivesse com ele andando ali. Isso é muito interessante. A gente não tem essa noção, né? Eu não tenho, porque é muito forte, é uma conexão sólida. Às vezes a gente não consegue manter um pensamento ali por muito tempo, porque vem os ruídos, né? Mas ela não, ela conseguia, a ponto de entrar em transe andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Aí ela fala, como classificar esse fenômeno ou transe? Não sabemos, apenas registramos o fato, afirmando grande felicidade que fruímos nos momentos em que ocorre. Obsessão. Charles, né, o seu guia espiritual, afirma que as sutilezas da nossa faculdade mediúnica prestam-se sobremaneira ao domínio obsessor. Como ela tem várias formas de comunicação com os espíritos, ela também é uma via de acesso aos espíritos inferiores. Basta que ela sintonize abaixo. Mas Ivone, a gente vendo aqui os livros, né, a conduta dela, ela conseguia se manter muito bem, porque ela veio, eu coloquei aqui um berço espírita, mas ela, desde pequena, os pais parece que não eram espíritas de início, mas eles tinham essa facilidade e acreditavam em algo além da morte. E chegou um momento que, de fato, eles começaram o estudo do espiritismo, né? Como aconteceu lá na casa deles, eles faziam as sessões mediúnicas na sua casa. E a mediunidade dela é calcada à luz do Evangelho de Cristo e sob as diretrizes da doutrina, né? Além disso, outra coisa que os guias espirituais influenciavam na mediunidade dela eram as operações perispirituais melindrosas. Isso aí porque ela tinha contato direto com espíritos inferiores, né? Ela tinha uma afinidade muito grande por espíritos que desencarnaram mediante o suicídio. E se ela não tivesse um preparo ali, ela seria muito influenciada, porque inúmeras formas desses espíritos inferiores poderiam trazer aquela bagagem, aquele sentimento, aquele desgosto pela vida a ponto de ceifar sua própria vida aqui no mundo corpóreo, poderia influenciar ela negativamente, né? Então ela tinha todo um aparato, uma proteção dos espíritos para que ela conseguisse auxiliá-los, né, os espíritos inferiores, e não se sentisse influenciada. Sentia o cansaço, ficava triste pela realidade daqueles irmãos, com certeza, mas ela conseguia seguir em frente e auxiliá-los, que era o mais importante, dar rumo a eles. Charles também assevera ainda que por tudo isso, nós espíritas deveremos empreender todos os esforços para difundir a doutrina espírita entre os homens. O nosso papel ele é muito importante. A gente sabe que nos manicômios tem inúmeros irmãos que estão há anos jogados literalmente naqueles lugares sem um tratamento, sem uma perspectiva de melhora. E grande parte deles se dá porque eles são médiums e não sabem disso, não foram instruídos, né? Então, é essa a nossa responsabilidade que nós temos de acesso à doutrina, de estudar, nós temos que replicar isso, né? Esse é o nosso papel também de divulgador da doutrina. Isso é uma forma nossa de caridade, caridade para com o outro e para nós mesmos. Você vai lendo agora também, novamente, do livro do Divaldo, o médium sincero, mais do que o outro lidador laborioso em qualquer área de ação, encontra-se em constante perigo,
necessitando de aplicar a vigilância e a oração com frequência, de modo a manter-se em paz ante o cerco das entidades ociosas e vingadoras da erraticidade inferior. Isto porque, comprazendo-se na prática do mal a que se dedicam, as mesmas transformam-se em inimigos gratuitos de todos aqueles que lhe parecem ameaçar a situação em que se encontram. Aqui, novamente, né, é um alerta para os médios, para nós também, porque se nós sintonizarmos abaixo, a gente vai atrair e podemos ser alvo de obsessão. Então, Divaldo, ali no capítulo 10, essa advertência aos médios, ele fala a necessidade de aplicar a vigilância dos pensamentos, né? Estudar, instruir, e a oração. Essa conversa direta com a espiritualidade, com Deus, com a divindade. Ela diz lá que desde a mediunidade aflorando em sua vida, se fosse contar os inúmeros espíritos obsessores que ela teve contato, né, ao longo de sua jornada aqui, encarnada, ela poderia compor um volume, o número de obsessores que ela teve acesso, né? Acesso, assim, no sentido de auxiliar e dar destino a eles. Então, a gradação dos espíritos obsessores ela é quase infinita. É possível que existam aqueles mais endurecidos, réprobos, que há séculos permanecem nas sombras do invisível, incapacitados até mesmo de se comunicarem mediunicamente, cuja truculência vibratória aniquilaria um médium. Esses que são muito fortemente voltados ao mal, às sombras, né? Ela diz que ela nunca teve o contato, mas sabe-se que existem, né? Infelizmente, em algum momento o despertar vai tocar neles, porque a centelha divina está neles. Isso é fato, somos irmãos, somos criaturas do mesmo Pai. Então, eles vão demorar mais tempo a chegar em patamares elevados, né? Mas vão chegar, inevitavelmente. Aqui ela conta, pessoal, uma situação em que ela teve contato com um obsessor extremamente voltado ao mal, não como aquele réprobo, né? E aqui ela falava que esse espírito obsessor, ele trajava um hábito religioso todo negro, parecendo tratar-se de ex-freira. E os espíritos obsessores, né, eles dificilmente gostam de se mostrar, eles escondem o rosto. E uma forma para ela esconder a sua identidade, ela se mostrava, né, para a obsidiada com um rosto cadavérico, as mãos e os pés, né, esqueletos. Então, ela conseguia causar pânico, pavor nessa doente que foi internada em uma casa de saúde espírita em Belo Horizonte. E Ivone, tendo conhecimento dessa obsidiada, né, ela ficou muito tocada, só que ela não podia ir, né, nos manicômios, porque a orientação ali do seu guia, do seu mentor, dos seus mentores, eles falavam que não era prudente que ela fosse a tais locais, né? Porque ali é um lugar que tem muitos espíritos obsessores e que poderia trazer algum mal para ela, algum distúrbio ali no sentido de influenciar no seu equilíbrio. E o que ela fez? Ela falou assim, ela estava condoída, né, dessa paciente obsidiada desde a adolescência, e estava quando ela, em sono, o espírito dela foi até o local. E ao chegar nesse local, o espírito obsessor a viu e de pronto foi em direção a ela, colocando ela para correr, Ivone. Aí ela disse que correu, ficou muito amedrontada, né, daquela figura, e quando ela começou a voltar ao estádio de vigília, ela fez uma prece para si, né, para se restabelecer,
e fez uma prece também para aquela entidade. E ali a entidade perdeu ela de vista. E quando ela fez isso, ela foi em sono até o local, prestar um auxílio, né? Ela foi sem que os espíritos, o guia espiritual dela fosse junto. E também para eles não era um local que eles poderiam estar indo ali com frequência, porque é um lugar que tem que ir com um certo preparo, né? Um amparo maior. Então ela foi porque ela sentiu pena dessa irmã. E fazendo o adendo aqui, esse espírito obsessor, né, que se trajava como uma ex-freira, possivelmente, quando encarnada, era uma mulher. E aqui ela fala que, do tirocínio dela mediúnico, ela constatou que os obsessores, né, que quando encarnados eles foram mulheres, eles são profundamente mais endurecidos, odiosos e temíveis do que os foram os homens. Aí ela fala, elas seriam mais irremediavelmente atingidas, imaginação mais fecunda, e por isso elas seriam mais ferozes nas atrocidades das vinganças contra os desafetos, né? Mas isso aí a gente não é um ponto só da mulher, quando encarnada, né? Porque nós espíritos, nós não temos sexo masculino e feminino. Ora encarnamos homens, ora encarnamos mulheres, mas todos nós, ao longo da nossa jornada, a gente vai experimentar as sensações, os sentimentos característicos daquele gênero, né? E aí, em que pese a entidade obsessora não ter sido convertida ao amor e ao perdão, ela foi retirada a contragosto. Seu livre-arbítrio fora tolhido e ela se viu forçada a deixar aquela obsidiada, né, a sua presa. É que, sobrepondo-se às torpezas engendradas pela ignorância das criaturas que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, capaz de operar tais milagres em benefícios daqueles que derivaram das suas próprias essências eternas. Ainda que aquele espírito obsessor não largasse a obsidiada por vontade própria, né? Por livre-arbítrio, seu livre-arbítrio, ele foi tolhido, na verdade, mas como uma forma de amor. Amor a ela, a entidade que perseguia, mas também a obsidiada, né? Ali eles viram que seria mais interessante afastar, porque era tão forte a influência dessa entidade obsessora sobre a presa que a divindade decidiu intervir. Aqui eu coloquei essas duas figurinhas no sentido de mostrar um espírito superior, um espírito inferior, e que, no fundo, por mais que a gente ache que não, aqui nós encarnados, nós vemos delinquentes dos mais perversos, mas por mais que ele seja maldoso, né, ele tem no íntimo ali na sua intimidade, uma pessoa que ele ama, uma pessoa que ele respeita, que ele é fiel, né? E que aos olhos da maioria ele é uma pessoa extremamente maldosa. Então, o amor e o bem, ele cabe em toda parte, mesmo nos corações delinquentes, e quando passam conduzidos, seja por quem for, eles deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. E por último, gente, eu vou falar aqui sobre a psicometria, rapidinho, eu estou vendo aqui que eu já extrapolei. Nenhum espírita ignora que se trata da faculdade de um médium descrever os acontecimentos a respeito de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com o objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, de André Luiz, tem uma passagem em que André Luiz e Hilário eles estão ali recebendo instruções do Aulus, e acerca da psicometria, né? E no momento em que eles estavam recebendo a instrução, eles estavam em um museu. E Aulus disse, né, que diante de uma instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. Imagina, um museu que traz ali lembranças, coisas do passado, para aquela pessoa, o médium que tem a psicometria aflorada, tudo que ele toca, ele consegue visualizar, né, perceber o que aconteceu. Então, a partir disso, você tem muitos estudos, você tem um mundo
a mostrar, né? A trazer aos olhos dos outros que não são. E de forma bem direta e simples, Aulus conceituou o que seria a psicometria, voltada aos trabalhos mediúnicos. Esta palavra, a psicometria, ela designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Aqui ela cita um caso no livro do Bozano, o caso da médium inglesa Edith Althorne. Ela tendo contato, né, com uma pena de um pombo-correio e um galinho, ela consegue descrever as impressões que esse pombo teve ao longo da sua vida ali como pombo-correio, os voos, bem como a movimentação ali do pombal onde ele ficava, né, guardado quando ele não estava em voo. E da mesma forma, naquele pedacinho de madeira ali, de galho, ela conseguiu visualizar a árvore quando ela começou a ser fecundada no solo, a sua germinação, floração, a distribuição das seivas por ela, né? O aprofundamento de suas raízes. Então, ela conseguia ouvir muitas coisas, inclusive os vermes que estavam naquele solo. E os vermes, ela conseguiu sentir 5 horas antes, naquele local do solo, a impressão que os vermes tiveram, porque naquele local houve escavações de uma galeria de minério, né? Então, ela sentiu até isso, até as impressões dos vermes. E essa médium, ela morava em Londres. E foi confirmado posteriormente a questão da escavação, que de fato ocorreu, porque experimentadores de Dudley, na Inglaterra, eles confirmaram tudo isso. Então, essa questão da psicometria, ela foi comprovada, e existe de fato. Por último, eu vou falar sobre a psicometria de ambiente, que a revelia do médium, tal faculdade permitia rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas muito antes, às vezes mesmo há séculos. Aqui, pessoal, eu vou falar rapidinho que eu estou vendo que passou o horário. Ivone, ela foi visitar uma amiga de família que morava em uma chácara no subúrbio do Rio de Janeiro. E ali ela ficou por 6 dias. E já na primeira noite, no seu aposento, ela não conseguiu dormir, porque ela sentia pelo ambiente, pela ambiência, que ali foi um local de muita tristeza, foi um local onde tinha escravos, né? Ela conseguiu, por meio do local, ela não conseguia dormir, porque ela escutava a movimentação dos escravos, o bater das enxadas, ela via as pessoas passando, uma escrava fazendo sabão no tacho, ela via outra escrava batendo possivelmente no seu filho com a palmatória, ela conseguiu ver um senhor preso ao pelourinho recebendo os chicotes, as chicotadas, né? E ali ela até conseguiu, no íntimo daquele escravo sendo açoitado, a prece que ele fazia, ele levantou o seu sentimento ao céu e falou: oh, meu Deus, oh, meu anjo da guarda, tenha dó de mim. Então aquilo ali para ela foi muito forte, ela conseguia sentir, visualizar tudo aquilo que se passou naquele ambiente, né? E no outro dia ela comentou com a moradora, e a moradora de fato, né, confirmou que ali fora uma fazenda da época do Segundo Reinado e que tinha parte ainda íntegra de onde foi a senzala, de onde os escravos eram açoitados, né? E ali ela falou que durante esses outros dias ela não conseguia dormir assim, de uma forma muito profunda. Era apenas descansos esporádicos, porque dado a ambiência, né, e a sua mediunidade tão aflorada, ela sentia tudo aquilo. E ali ela, de uma forma caridosa, ela voltava as suas preces em oração aos que foram, né, açoitados, bem como aquele que batia, porque mais do que nunca este foi um devedor que estava encarnado talvez ali no Rio de Janeiro, tentando redimir as suas ações, né?
Por último, pessoal, eu coloquei aqui um trecho do livro Mediunidade e Sintonia. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbadores e os tristes, sob o estandarte vivo de teu coração aberto para a humanidade. Abraça-os por tua própria família. Aqui, aos espíritas médiuns, ostensivos ou não, né, nós podemos pôr em prática a caridade, nos doando ao próximo, que seja ouvindo, que seja auxiliando materialmente, mas existem inúmeras formas. A mediunidade é uma delas. E aqueles que estão desenvolvendo a mediunidade ou já têm desenvolvida, né, que façam com muito respeito e sejam gratos pela oportunidade. Pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpe aí a forma corrida, tá? E na próxima semana nós teremos a Eliana Nis, no capítulo 9, As Virtudes do Consolador. Agradecidos pela oportunidade de aprendizado. Amém.